Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Hoje falaremos sobre a curva de Phillips e a lei de Okun, matéria de macroeconomia, e vamos estar apoiados ali no livro do Blanchard de macroeconomia. Então vamos lá. A curva de Phillips, primeiramente, ela é uma relação negativa entre inflação e desemprego. O que significa? Quando a inflação aumenta, o desemprego diminui e vice-versa. Uma curva muito parecida com a curva de demanda. Phillips, em 1958, fez essa observação empírica, né, e constatou essa relação entre inflação e desemprego. Alguns outros teóricos, como Samuelson, Solow, né, nos Estados Unidos também confirmaram essas teorias, né, na década de 60. Contudo, na década de 70, essa relação ela desaparece devido a haver uma grande contradição nos países europeus, onde a inflação e o desemprego estavam altos, o que, na verdade, é o contrário do que a curva de Phillips dizia, né? Na verdade, distorceu completamente o entendimento. Aí outros teóricos foram fazendo as suas devidas adaptações e é aqui que nós vamos fazer os nossos comentários, né? Primeira coisa que temos que saber sobre a curva de Phillips é que ela é muito semelhante com a relação de oferta agregada, né? Nós temos aqui que a relação de oferta agregada são os preços que são iguais aos preços esperados, que multiplicam 1 mais mi, que é o markup, que também multiplica a função, no caso de salários, que são a função de desemprego, né, a taxa de desemprego, que é negativamente, e os fatores institucionais, no caso são os sindicatos, né, outras coisas que podem aumentar o poder de barganha do trabalhador para conseguir os seus aumentos de salário, né? Nós considerando então que essa função ela pode ser dada como 1 menos alfa U, que seria a taxa de desemprego, mais Z, nós logo substituímos e então foi encontrada essa relação, que é a mesma relação de oferta agregada para, no caso, a inflação, né? Uma adaptação aí na curva de Phillips, que agora passa a incorporar as expectativas de preço. Nós temos aqui a inflação, ela é igual à inflação esperada, que multiplica toda aquela base da oferta agregada. Fazendo algumas modificações matemáticas, nós podemos reescrever essa mesma equação nesses moldes aqui. Nós temos a inflação no tempo, é igual à inflação esperada, mais os fatores que vão contribuir para aumentar a inflação, e no caso, os fatores aqui que vão contribuir para diminuir a inflação. É uma relação inversa, ou seja, isso daqui contribui para aumentar, isso daqui contribui para diminuir. Quando nós consideramos esse πe igual a zero, nós temos a curva de Phillips original, ou seja, se esse πe é igual a zero, ou seja, não há expectativas embutidas, ou seja, a inflação ela é uma relação direta com o desemprego, né, não tem expectativas aqui embutidas, é o que nós chamamos de curva de Phillips original. Se considerarmos as expectativas como expectativas do passado, ou seja, do tempo anterior, nós temos o que podemos chamar de curva de Phillips adaptativa de expectativas. É quando os agentes eles olham a inflação anterior para poder fazerem a sua noção de inflação que eles esperam. Outro conceito interessante que nós temos aqui é a questão da taxa de Nairo. A Nairo, né, é um conceito de longo prazo e ela basicamente a inflação é constante somente quando o desemprego atual é igual à taxa natural de desemprego. Caso contrário, a inflação se torna aceleracionista, ou seja, nós teremos então uma curva de Phillips aceleracionista. Isso acontece quando o desemprego ele está fora, geralmente ele está mais baixo
né, do que a taxa natural. E isso gera uma aceleração tal na inflação que somente quando chegar nessa taxa chamada, nesse conceito de Nairu, que é a taxa natural, quando ancorar na taxa natural, a inflação ela para de acelerar. Vamos adiantando aqui, nós temos aqui outros conceitos para finalizar o assunto da curva de Phillips, que é a relação de ter um parâmetro, né? Se colocarmos aqui esse parâmetro θ, né, dentro, substituindo aqui o πe, né, da nossa equação acima, substituir ele por esse θ que é um parâmetro que vai multiplicar a inflação do período anterior, nós podemos tirar algumas conclusões aqui. Vamos lá. Por exemplo, quando θ é igual a zero, nós temos a curva de Phillips original, ou seja, que é quando zera esse valor aqui e fica uma relação direta. Agora, quando nós temos um θ em qualquer valor, mas vamos colocar aqui o valor igual a 1, né, nós podemos, então, considerar que toda essa inflação vai passar toda a expectativa vai passar para a inflação, então, que será a inflação do período. Então, considerando isso como 1, nós podemos até passar esse valor para cá, ele vai ficar então dessa maneira, né? πt menos πt menos 1, que seria aqui a variação da inflação, vai ser igual a o desemprego, né? E aqui os fatores institucionais e o markup que contribui para aumentar, e o desemprego aqui mais um parâmetrozinho para diminuir a inflação. Isso se considerarmos nessa hipótese. Outra coisa também interessante é com relação a quando esses valores são iguais. Quando esses valores são iguais, a inflação no tempo é a mesma do tempo anterior, nós temos aqui logo zero. Podemos então reescrever o desemprego, passando o desemprego para cá, descendo esse alfa para cá, nós podemos entender também a relação de desemprego como essa relação, né? A taxa de desemprego, ela pode também, quando é considerado que a inflação ela se mantém constante, né? No caso, ela se mantém igual no período anterior, no período atual, nós podemos considerar então essa relação. Com isso, nós chegamos, né, a uma relação final da curva de Phillips, que essa aqui é a mais utilizada. Então, depois de todas essas deduções, nós chegamos aqui, que é essa relação aqui, πt menos 1, que é igual a uma relação negativa. Então, nós temos menos um parâmetro alfa, que multiplica a variação aqui do desemprego. Desemprego no tempo presente e o desemprego, a taxa natural. Tudo converge para a taxa natural. Agora, trabalhamos aqui a lei de Okun. O que nós podemos falar sobre a lei de Okun? Primeiramente, ela é uma relação negativa entre a taxa de desemprego e a diferença entre o crescimento do produto e o produto natural. Nós temos aqui a equação de Okun, já com alguns números estimados para a economia dos Estados Unidos. Nós podemos ver que é uma relação, a lei de Okun ela é uma relação negativa, e nós temos aqui a variação do desemprego, que é o desemprego presente menos o desemprego da época anterior, do tempo imediatamente anterior, né? Ele é uma relação negativa. Nós temos aqui um parâmetro de um coeficiente de desvio. Aqui nós falamos o produto efetivo do tempo t menos essa limiar aqui de 3% seria o mínimo que o produto tem que crescer para evitar um aumento do desemprego. E isso se dá porque a produtividade ela aumenta, então o produto tem que acompanhar esse crescimento para poder não gerar desemprego. O PIB tem que crescer para isso, e a força de trabalho também, ou seja, mais pessoas vão chegando ao mercado de trabalho, então tem que expandir postos de trabalho, tem que criar novas demandas, o PIB tem que crescer para poder acomodar todo mundo.
Do contrário, entramos então no que chamamos de recessão. Então, nós temos aqui dois conceitos importantes também com relação à lei de Okun, que é a questão do ano ponto. Ano ponto ele é o ano em que a taxa de desemprego natural, no caso, ela é menor do que a taxa de desemprego corrente, né? Ou seja, há um excesso do ponto de vista do natural, né? Um excesso de desemprego, ou seja, tem o desemprego aqui natural, ele está maior do que o que deveria. Então tem um excesso de desemprego. Esse é o ano ponto que é usado para poder calcular a taxa de sacrifício. O que seria a taxa de sacrifício? A taxa de sacrifício é o número de anos ponto de excesso de desemprego necessário para reduzir a inflação em 1%. Então, como tem uma relação entre inflação, na curva de Phillips, no caso, a curva de Phillips, inflação e taxa de desemprego, ou variação da inflação e taxa de desemprego, etc., né, calcula-se então quanto tempo o formulador de política ele pensa, quanto tempo, né, ou seja, quanto número de anos ponto eu preciso submeter a população a uma inflação, a um desemprego mais alto para poder reduzir a inflação em 1%. Outra coisa também relacionada à lei de Okun, nós temos aqui a relação de demanda agregada, vista por termos reais. Nós temos aqui que a relação de demanda agregada ela é expressa como o crescimento do produto é igual à expansão monetária menos a inflação. Se nós trocarmos esses termos, passando a inflação para cá e o crescimento do produto para cá, nós teríamos também a inflação, ela é igual ao crescimento da moeda menos o crescimento do produto. É até mais fácil entender isso. Imagina, por exemplo, que, trocando os termos aqui de lugar, vamos ver qual que vai ser a inflação do período se o crescimento do produto, por exemplo, for 3% e o crescimento da moeda for 5%. 5 menos 3, 2. Então, nós teremos então uma inflação de 2%, ou seja, o excesso de moeda. Com isso, nós podemos até citar aqui uma frase que é, no médio prazo, a expansão da moeda ela afeta apenas a inflação, ou seja, ela não tem relação direta com variáveis reais. Dando sequência aqui no nosso trabalho, nós chegamos aqui no que podemos chamar de políticas para uma desinflação. O Okun ele coloca lá um receituário para poder o tomador de política seguir no caso de ele querer tomar uma medida de desinflação da economia. A primeira coisa que ele tem que fazer, usando a curva de Phillips, a lei de Okun e a relação de demanda agregada, ele tem que saber os níveis de inflação, desemprego e crescimento do produto. Após isso, ele tendo essas informações, ele terá de escolher então a trajetória de inflação. No caso, desinflação, nós vamos diminuir a inflação. E pela curva de Phillips, obter um desemprego condizente com isso. Para diminuir a inflação, pela curva de Phillips, sabemos que vai ter que ter um desemprego um pouco maior do que o vigente, se a intenção é diminuir a inflação. Então, ele escolhe, vê de acordo com a inflação que ele quer chegar, ele simplesmente vê na curva de Phillips e encontra qual desemprego, então, é compatível com essa taxa de inflação. Ele vai, então, pegar essa variação de inflação, ou seja, aliás, essa variação do desemprego atual, ou natural, e o desemprego que ele quer chegar, ele vai fazer diferença entre esses dois, o desemprego natural e também, no caso, o desemprego recente, o desemprego que ele quer chegar, e vai determinar qual que é o crescimento do produto necessário com essa relação. Nós vemos aqui pela lei de Okun que aqui o formulador ele encontra esses dois parâmetros, ou seja, qual que é a taxa atual, qual que é a taxa
que ele quer que chegue, a taxa atual, a taxa que ele quer que chegue, ele então encontra o crescimento do produto. Ele encontra então o crescimento do produto para poder achar. Ele encontra então o crescimento do produto necessário. Com base nessas informações do produto necessário que ele acaba de encontrar, ele joga na demanda agregada para poder achar qual que vai ser a expansão monetária dada o crescimento do produto e dada a inflação. Na verdade, ele usa 3 fórmulas: demanda agregada, curva de Phillips e a lei de Okun. Ele achou o crescimento do produto, ele então coloca o crescimento do produto que ele encontrou aqui, coloca a inflação e vai ver qual que é a moeda, a quantidade de crescimento da moeda que é necessário para isso. Nesse ínterim, nós temos aí o que surgiu, ficou conhecido como crítica de Lucas. Basicamente, o que é a crítica de Lucas? É que credibilidade do governo é um fator importante para determinar os custos de uma desinflação. Ou seja, ele quer dizer que o governo ele pode convencer os formuladores, os fixadores de salário, de que a inflação vai abaixar, né, e o governo tendo credibilidade para isso, ele consegue fazer com que os fixadores de salário fixem um salário menor, considerando que a inflação futura também será menor. Outros teóricos, como Fischer e Taylor, né, divergem um pouco desse tema, né, e dizem que a inflação já está embutida nos contratos e ela não pode ser reduzida sem custos. Né, isso por causa da rigidez nominal dos contratos, os salários que já estão fixados, e para poder reduzir uma inflação, vamos dizer assim, no pau, né, não custa de graça. Né, alguém vai ter que sofrer o dano com isso, já que os salários eles são fixos, né, pelo menos por um período de tempo. Só mais um pouquinho aqui, para dar uma pincelada sobre a teoria dos ciclos reais. Né? Nós temos aqui algumas informações importantes aí, apenas como revisão. Por exemplo, flutuações no produto são devidas a choques de produtividade ou na política fiscal. Qual que é a ideia da teoria dos ciclos reais? Os choques monetários eles não têm efeito nenhum. Nós podemos até ver aqui na terceira bolinha que a política monetária não afeta o produto, pelo menos no longo prazo. Ela afeta, na verdade, o preço. Apenas o preço é que ela afeta. A questão de choques negativos de produtividade, o que acontece? Ela vai diminuir o produto e aumentar os preços. 3 pontos importantes aqui que podemos destacar os retornos constantes de escala, que é dado aqui nessa função de produção, né, capital e o trabalho. Também é abordado o tema de produto marginal decrescente e também a necessidade de progresso tecnológico para poder sustentar um crescimento. Basicamente é isso. Nós falamos aqui sobre curva de Phillips, falamos também sobre a lei de Okun. Qualquer dúvida, posta aí que a gente vai gravando o vídeo, vai respondendo. Espero ter ajudado a todos. Muito obrigado, galera. Valeu!